Bom, gente, boa tarde. Eu vou mostrar para vocês aqui dois probleminhas não, exercícios comuns, que é comum você cometer erros, tá? Que é comum isso. Eu vou mostrar para vocês como a gente resolve esses dois exemplos aqui. Bom, aqui, menos 2 ao quadrado. Ele está sem parêntese. Como está sem parêntese, o número que eleva é o 2 só. É esse 2 aqui que vai ser elevado ao quadrado. O sinal menos, ele vai persistir. Então, a gente vai começar colocando menos. 2 ao quadrado é 4. Então, menos 2 ao quadrado é igual a menos 4. É como se o parênteses estivesse só nesse número 2 aqui, tá? Somado. Menos 2 ao quadrado. É a mesma coisa que isso daqui. Só que a gente vai pôr entre parênteses, porque tem a regra de sinal. Então, menos 2 ao quadrado dá menos 4. O que eleva é só esse 2 aqui. Fecha o parêntese, mais. Aqui, gente, 2 ao quadrado é 4. Menos 2 ao quadrado, tá? 4 menos 4. Zerou? Tá, então, 4 menos 4. Isso, gente, é igual. Menos 4, tá? Tem a regrinha de sinal. Mais, ó, mais com esse mais, com esse menos, fica menos. Menos 4. Mais, ó, a gente pode simplificar. 4 menos 4 é igual a 0, tá? Então, isso daqui fica menos 4 mais 0. Menos 4 é igual a menos 8. Somado com 0, que é igual a menos 8. O resultado dessa conta é esse daqui, ó. Menos 8, tá? Certo? É que o menos ficou aqui, tá, gente? Tá? É que o menos ele ficou ali. O menos, ó, tá aqui, tá? Menos 8 mais 0 é igual a menos 8. Temos aqui esse outro probleminha aqui. Raiz quadrada de menos 4 ao quadrado. Nesse exercício tem que tomar cuidado. Tem gente que erra bastante. Porque pensa, se a raiz quadrada, o expoente for igual ao índice, no caso é igual, só cortar e fica menos 4. Posso pensar nisso? Não. Nesse exercício eu não posso. Nesse exercício eu sou obrigado, gente, a resolver o que está dentro da raiz. Então a gente fica como? A gente fica como o nosso... Um minutinho. O símbolo. Isso vai ser igual a raiz, gente. Menos 4 ao quadrado está tudo a parêntese. Ou seja, é menos 4. Eu vou por aqui. Menos 4. Que multiplica menos 4. Certo? Menos 4 que multiplica menos 4. Então, isso aqui é raiz de, como é par, a quantidade de números é par, nós vamos ficar com raiz de 16, certo? É a mesma coisa que eu escrever raiz de 16, que é 4. Então, o resultado aqui é 4. Viu, gente, como é fácil? Isso é bem fácil resolver. Sempre se atentando aí à regra de sinal. É que aqui você pode pensar, poxa, eu posso
cortar esse índice com o índice da raiz. Aí fica menos 4. Mas não, o resultado é 4, gente. Porque menos 4 ao quadrado é igual a 16. Como menos 3 ao quadrado é igual a 9. Menos 3 ao cubo, um exercício à parte aqui, se eu quisesse colocar esse menos 3, poderia colocar também, por aqui em exemplo, menos 3 ao cubo, certo? Ó, cubo. Perdão, ficou aqui. Menos 3 ao cubo. Isso daqui vai dar o quê? Vai dar menos 27, porque a quantidade que a gente tem de números aqui é par. Você vê pelo expoente. Se o expoente for o número par e o número dentro do parênteses for o número negativo, o resultado vai sempre ser com o número negativo. Por quê? Porque isso daqui, gente, é a mesma coisa. O resultado é esse aqui. É a mesma coisa que eu falar para vocês que é isso aqui, tá? Que isso daqui é menos 3 que multiplica menos 3 que multiplica menos 3, tá? Isso aqui. Pelo índice, você já consegue ver isso, tá? Porque o índice aqui ele é ímpar, então o número... Aí se o índice for par, a gente vai excluir o sinal negativo do resultado final e vai somente elevar ao quadrado o número dentro do parêntese. Se for ao cubo, a gente conserva esse sinal negativo e eleva ao cubo o número do parêntese. Bom, eu estou destrinchando, uma palavra feia, mas estou destrinchando, exemplificando esse exercício, tá? Eu estou aumentando ele. Ou seja, isso aqui, ó, isso daqui é uma redução disso aqui. Isso, por sua vez, dá menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Quantidade ímpar de números conserva o sinal negativo. 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27. Permanece aí, ó, o mesmo número. Se fosse ao quadrado, gente, a gente poderia colocar assim. Menos 3 elevado ao quadrado. Poderia, gente, eu poderia. Se eu pego para fazer esse meu menos 3, ele funciona também, tá? Ou seja, como é um expoente par, eu tiro o sinal negativo e elevo o número 3 ao quadrado. É igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Se eu for destrinchar isso aqui... Bom, é isso, gente. Se for destrinchar isso aqui, ele vai ficar como? Menos 3, que multiplica menos 3, tá? Quantidade par de números, fatores, de parênteses, entre parênteses. Eu retiro o sinal negativo e só multiplico o número de cada parêntese, que dá 9. Totalizando o mesmo número. Aqui, gente, se fosse o menos 2 a quarta, vamos fazer aqui. Ele ficou menos 2. A quarta a gente vai ter que isso daqui é igual. 4 é um número par, correto? Ele sempre foi, sempre vai ser um número par. Então, a gente vai tirar o sinal negativo e fazer
2 à quarta, que é 16. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Se eu fosse destrinchar isso aqui, ele iria ficar assim. Menos 2. Perdão. Que multiplica. Menos 2. Que multiplica. Menos 2. Que multiplica. Menos 2, tá? Dando esse fator aí, a gente deve conservar sinal par, quantidade par de fatores de número, exclui esse sinal. Isso é regra, tá? Exclui esse sinal negativo, tá? Se fosse positivo, iria ficar positivo. Mas como aqui é negativo, a gente exclui esse sinal negativo e só multiplica o número de dentro. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Pode ver que dá o mesmo resultado. Tá? Beleza? Agora, gente, tirando tudo isso aqui, a gente viu dessa questão. Agora, dessa questão aqui, a gente tem a regra de sinais, tá? Sinal negativo com... Perdão, sinal positivo com sinal negativo, o resultado vai ser um sinal negativo, tá? Sinal positivo com sinal positivo vai dar um sinal positivo, tá? Sinal negativo com sinal negativo vai dar sinal positivo também. Então, mais com menos é menos, mais com mais é mais, e menos com menos é mais, e menos com mais é menos. Aí volta aqui. Perfeito? Agora vamos nos exemplos. Menos 2 mais menos 7. Tá? Tô falando aqui dessa regrinha de sinal. Deixa eu mudar aqui para uma cor só. Bom, conserva. A gente pode... Aqui, como não tem nenhum número, a gente pode tirar do parêntese, tá? Então, isso aqui fica menos 2. Mais com menos é menos. Menos o número do parêntese, 7. Menos 2 menos 7. Aí você vai falar, pô, mas menos com menos dá mais. Sim, lembrando, só números que estiverem aqui, ó, perto de parêntese, certo? Menos 2 menos 7 totaliza menos 9. Perfeito? Vamos ver aqui com outro exemplozinho. Vamos pegar aqui o 15 mais com menos 7 menos 3. Eu usei, tá? Isso aqui é igual. Bom, 15 menos com, mais com menos. 15 menos 7 mais com menos é menos, ó. Mais com menos é menos. Menos com menos é mais. 3. 15 menos 7. Ou a gente pega... aqui eu vou já explicar, certo? 15 menos 7 é 8. 8 mais 3 é igual a 11, tá? Então, totalizando aqui 11, tá? Mais com mais, se for, por exemplo, 1 mais 2, a gente usou esse exemplo aqui desse mais com mais, tá? Porque quando o número não tiver nenhum sinal antes dele, isso daqui é igual a mais 1 mais
mais 2. Parece estranho, aqui a gente poderia incluir dentro de um parênteses só para separar, mas é a mesma coisa, tá? Por exemplo, se eu tenho um número jogado ali no universo ali, esse número, ele pode ser escrito como mais 5, tá? Todo número que não tiver sinal antes, ele tem sinal positivo, tá? Compreendeu? Beleza. Bom, gente, aqui eu vou exemplificar, eu vou mostrar para vocês aquele exercício, presta atenção. Menos x mais y. A gente pode dizer que isso daqui é igual a... Aí depende, tá? Que o número y, eu vou diminuir essa fonte, tá, pessoal? Se o número x for menor que o número y, o resultado final vai ser negativo. X for que o número y, o resultado final vai ser negativo, tá? Se o número x for maior que o número y, positivo. Eu vou datar esse daqui, eu vou mudar ele de cor. Vou pôr ele assim, porque o resultado eu vou incluir ele daquela mesma cor. Então, se o número x for menor que o número y, o resultado final vai ser negativo. Por exemplo, menos 4 mais... Não, peraí, gente, acho que eu inverti aqui. Gente, perdão. Desculpa. Negativo. Menos 4 mais 10 é a mesma coisa. Lembre-se, se o número x for menor que o número y, o resultado final vai ser positivo. É a mesma coisa que eu fizer aqui. Menos 4 mais 10 é igual, se eu fizer 10 menos 4, que é igual a 6. Tá? Vamos pôr isso aqui nesse exemplozinho ali. Tá? Menos 4 mais 10. Você vê, de menos 4 para 10, falta 6. Certo? É a mesma coisa que eu fizer isso aqui. Bom, agora eu quero mostrar esse azulzinho. Esse azulzinho eu vou deixar ele azul mesmo. Se o número x for maior que o número y, o resultado vai ser negativo. Por exemplo, menos 20 mais 15. Tá? Aqui a gente tem que dar um ênfase ao resultado, ao número maior. Aliás, os dois a gente vê assim, tá? Deixa eu mudar esse aqui em cima. Isso aqui é igual a dizer menos 4. É menos 4 mais 10. Não tem um jeito específico. É como se eu dissesse que isso daqui seria 10 menos 4. Tá? É a mesma coisa. Menos 4 mais 10. Deixa eu só incluir no parêntese. Tá? A gente vai dar ênfase no sinal maior. Tá? Aonde tiver o sinal maior,
que nesse caso é o... Voltando nessa continha aqui em cima, é o mais 10, o resultado vai ser sempre positivo, tá? Menos 4 mais 10, menos 4 mais 10, a gente pode fazer assim, dá 6. Que é como se eu fizer o 10 menos o 4. Tá? Menos 4 mais 10, lembre-se dessa frase. Menos 4 mais 10 é igual a 10 menos 4. Dá 6. Aqui a gente vai dar ênfase nesse resultado que está maior. Então, a gente pode pôr entre parênteses, né? Menos 20 mais 15. Tá? O resultado maior aqui é o 20. Ele está acompanhado de um sinal negativo aqui, ó. Então, menos 20 mais 15. Eu conservo o sinal negativo. Fechou? E eu subtraio 20 menos 15, 5. Tá? Deu menos 5. Pôs um exemplozinho aqui azul. Menos 5. Perfeito? Certo? Agora temos um outro caso aqui. É o menos x menos o y. Igual. Independente do trocar por uma fonte menor, independente do número x for ou vice-versa, ou seja, independente do número x for maior que o número y, ou vice-versa, peraí, gente, que eu estou processando. Independente do número x for maior que o número y, perdão, ou vice-versa, o resultado vai ser uma subtração conservando o sinal negativo. Tá? Se você não compreender isso, eu vou te dar aqui exemplos, tá? Por exemplo, menos 5 menos 7 vai ser uma soma, perdão, de novo, vai ser uma soma, tá? É igual. Por aqui em forma de um título, de uma fonte aqui um pouquinho maior. Certo. Forma de título aqui. Por até numa cor preta. Menos 5 menos 7. Independente do número x for maior que o número y ou vice-versa, o número y for maior que o número x, o resultado vai ser uma soma conservando o sinal negativo. Então, menos 5 menos 7 é como se fosse menos 12, tá? Não tem como eu explicar tanto aqui. A gente conserva o sinal negativo, tá? A gente conserva o sinal negativo e soma os fatores. Vamos dar um outro exemplo aqui. Menos 15, menos 20. A gente conserva o sinal negativo e soma. 15 mais 20 é 35, tá? Bom, é isso, gente. Tá? Agradeço a todos que puderam ver. Então, obrigado, gente. Está aqui a resolução desses dois exercícios. Aí, se alguém tiver mais alguma dúvida, obrigado
Boa tarde.